Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente da AMBASP, Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí, e prefeito de Machado, no sul de Minas, Gilbert Ferri de Moraes, do Republicanos, que anteriormente se chamava PRB. Prefeito, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Rodrigo, bom dia. Thalita, bom dia. Eu bom agradeço. Dia. Tô virando sócio de carteirinha, tô gostando. Segunda vez, né, a entrevista. Muito obrigado pela oportunidade e muito satisfeito. Nós é que agradecemos. O prefeito esteve com a gente em novembro do ano passado, quando a Rádio Super estava transmitindo a programação dela direto lá do Mercado Central. Foi uma oportunidade de conhecê-lo e de falar um pouquinho também a respeito dos desafios do sul de Minas e da cidade de Machado. O prefeito que falou com a gente numa situação muito diferente dessa que estamos vivendo hoje, que é uma situação de pandemia, uma situação que coloca todos nós obrigatoriamente em estado de alerta. Prefeito, para começar, como é que está a situação da Covid-19, do coronavírus aí em Machado? Quantos casos o seu município tem? Houve mortes em Machado? Até agora o senhor pode dizer que felizmente não perdeu ninguém para essa doença na cidade? Rodrigo, são 21 casos confirmados, curados já passam de 15, mas infelizmente sábado a gente teve a primeira vítima. A doença é complicada mesmo, como eu tive ciente, sabendo de toda a situação, e realmente é uma situação complicada. Todo mundo pensava que talvez não chegasse, que não acontecesse, mas sábado passado, infelizmente, tivemos uma morte aqui. Agora, prefeito, em relação à estrutura de saúde, a gente tem conversado com alguns prefeitos aqui no Café com Política também, que reclamam da falta de estrutura por parte do governo federal e do medo aí de superlotação nas unidades de saúde das cidades, principalmente cidades do sul de Minas, cidades que concentram aí um número menor de habitantes, mas que tem uma grande participação de outros habitantes de outras cidades próximas, de outros municípios próximos. Qual que é a situação hoje aí de Machado? Aqui a Alfenas é a região, a região cobre a região saúde, e são 10 leitos, Thalita, e é complicado. A gente tinha aí um relato até hoje, 7 leitos estão ocupados, e a qualquer momento esses 10 leitos já podem estar, assim, sem vagas. E mais do que isso também, além dos leitos, a estrutura, a regional em Alfenas, está tendo dificuldade em relação a questão do material para poder tá entubando as pessoas, a questão da anestesia, está passando por uma situação complicada a região. Eu penso que depois de 3 meses, a gente numa aflição, agora a questão está sendo mais complexa aqui na nossa região, e se não tiver um maior investimento, o investimento está acontecendo, mas está tudo muito em cima da hora. E, por exemplo, Machado, nós estamos aí pleiteando a construção de UTI, e acredito que em outubro a gente tem aí 10 leitos de UTI, mas isso é uma programação que foi feita anteriormente e pegou todo mundo de surpresa. Essa doença, ninguém contava com uma situação dessa, uma pandemia dessa, e realmente é uma situação crítica aqui a região. Alfenas, que abrange aqui muitos municípios, questão da saúde, 10 leitos de UTI reservados para o Covid, e que eu fiquei sabendo ontem, 7 já estão ocupados, e logo vai estar tudo ocupado. Pois é, o prefeito, o senhor está falando aí dessa dificuldade de estrutura de saúde, né? Da questão de leitos, da questão de até equipamentos de proteção individual, que a gente sabe que é uma carência que muitos prefeitos que têm falado conosco aqui também têm relatado. Eu pergunto para o senhor, que tipo de avaliação que o senhor faz da atuação nessa pandemia do governo do estado e também do governo federal? O governo federal, a gente percebe uma dificuldade para coordenar ações, e temos ouvido reclamações de prefeitos nesse sentido, e temos ouvido também por parte dos prefeitos em relação ao governo do estado situações distintas. Há prefeitos que elogiam o fato do governador Romeu Zema ter dado uma liberdade bem considerável aos prefeitos para que definissem os rumos que queriam tomar, e outros prefeitos reclamam, por outro lado, daquilo que seria um distanciamento por parte do governo do estado em relação aos municípios. Como é que o senhor avalia?
eu sinto que falta liderança em relação, tanto a nível federal e estadual, de colocar no papel o que se fala. Eu sinto essa carência. O governo do estado está tendo, a gente sabe da crise financeira, o estado está quebrado, o governo federal tem uma estrutura, fala-se muito, mas colocar no papel para a gente ter uma referência, eu sinto muita falta disso, porque a gente tem essa autonomia, mas a gente está na ponta, a população está aqui no município, quando a gente fecha o comércio, quando se fecha uma situação aqui, os bares, por exemplo, por 3 meses, a comunidade, uma falta de um documento assinado faz falta. De repente a gente tem a liberdade, mas a gente precisa de uma orientação. Temos aí todo o projeto de Minas Gerais em relação aos níveis, mas, por exemplo, falta esse contato direto do Estado com o município para estar orientando de uma forma melhor, para a gente poder ter essa abertura, para poder relatar como cada cidade está enfrentando e qual a nossa real situação. Hoje, é sério. Hoje a gente chegou, eu estou percebendo que está chegando o pico aqui na região, por reflexo está sendo as UTIs, 10 leitos, 7 ocupados. Mas durante 3 meses, a gente teria que ter uma orientação melhor, que o município está isolado, o dia a dia a gente está enfrentando ali, e a população está aqui na porta da prefeitura, está na porta da Câmara Municipal, e de repente o Estado coloca uma situação e não está percebendo o que acontece na realidade. Então, uma falta de liderança nesse aspecto, mas os recursos estão chegando, demorou um pouco, o primeiro mês, por exemplo, eu vou falar que gastou 1 mês para poder começar a receber os recursos, e aí a gente já tinha que ter, quando chegou aqui o primeiro verbo de R$300 mil, a gente já tinha investido R$500 mil, então faltou, mas agora começou a acertar. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos aqui comprar 4 respiradores para a Santa Casa aqui do município. A gente está conseguindo estruturar a parte municipal, mas é meio que por conta própria. Falta sim essa referência, mas os esforços, eu também, da forma que a gente está aqui, tanto o governo federal como estadual, eu acho que a pandemia ninguém contava com essa situação, né? Então, um contexto muito novo, todo mundo achava que ia chegar no pico logo, está fazendo aí mais de 3 meses, o pico não chegou, e a gente fica sem referência. A verdade é essa, os municípios, principalmente os prefeitos que eu tenho conversado aqui, falta uma referência melhor, falta colocar no papel para a gente estar tendo uma referência melhor, Rodrigo. Ô prefeito, o senhor falou um pouquinho aí da atividade econômica no município de Machado, e a gente fala muito dos reflexos que a pandemia causa para os grandes municípios. A gente vive aqui a realidade da região metropolitana, com municípios como Belo Horizonte, Contagem, Betim, que são municípios de um porte grande, né? Machado é um município de menor porte. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desses reflexos na economia do município. O senhor que inclusive é produtor, né? Produtor de café, de um café de extrema qualidade, diga-se de passagem, porque a gente já teve até a oportunidade de experimentar, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Como é que tá e quais os reflexos que um município de um porte menor, como é o caso de Machado, sofre em meio a essa pandemia? E o que a prefeitura, por exemplo, deixou de arrecadar em impostos eventualmente diante desse cenário? Rodrigo, importante essa colocação. O comércio aqui, a gente tem um comitê de enfrentamento do Covid, são secretários e pessoas da comunidade, e cerca de 30 dias o comércio aqui ficou fechado. E os bares, depois de 3 meses, começou um período, todo um contexto. Eu acredito que cerca de 20% a 30% dos comerciantes vão fechar suas portas e não vão abrir mais. Esse reflexo não é só nas capitais, também aqui no município Machado a gente está sofrendo isso. Os comerciantes veem o ganha-pão, o dia a dia, eles estão perdendo o ganha-pão, o dia a dia. Então é reflexo econômico. Com certeza isso acontece. Em relação à arrecadação do município, é até interessante. O governo federal tem um valor que está repassando em 4 parcelas, em Machado foi R$4.600.000. Os cálculos que nós fizemos, que nós já perdemos de arrecadação de ICMS R$3 milhões. E a previsão até o final do ano é de chegar a R$8 milhões. Então, tanto o município quanto a questão dos empresários, a questão do
do emprego para a população é diretamente afetada, e acredito que na mesma proporção que numa cidade grande como Belo Horizonte. Porque nós tínhamos 2 casos até 3 semanas atrás, e agora a gente está com 21 casos com uma morte. Então, o reflexo agora foi muito brutal a doença de uma hora para outra. Tem cidades que tinham 10 casos, foi para 40 casos, assim, de um dia para o outro. Então, é complicado a questão financeira, a questão econômica, e tanto a questão também de arrecadação do município, mas a questão da agricultura nos resguarda de certa maneira, porque a agricultura é um trabalho mais isolado. Os grandes produtores de café têm as máquinas, né, de colheita, mecânica, e sofreu aqueles empresários rurais que tinham necessidade de uma mão de obra que vinha de fora. Essa mão de obra diminuiu, esses apanhadores de café que a gente fala aqui, restringiu a vinda deles, e com isso está sendo prejudicada a colheita. Eu passo pela rodovia, pelas estradas rurais, eu vejo muito café no pé, está secando já, e não está tendo a mão de obra que antes era farta, e depois pela máquina vinda do pessoal, mão de obra de fora, a gente está sentindo falta disso. Mas eu acredito que a gente consiga estabelecer a questão da agricultura, não tenha grandes reflexos, mas o comércio no município, dentro da cidade, está sendo uma tragédia em relação à questão econômica. Prefeito, nós estamos caminhando para o fim da nossa entrevista, mas a gente precisa falar também sobre um destaque de Machado em relação à educação, justamente no momento em que a educação no país anda tão fragilizada. Tivemos a queda do agora, né, ex-ministro Decotelli aí, que não chegou nem a assumir o cargo, na verdade, depois do Abraham Van Traub, e muito se discute sobre qual vai ser o futuro da educação neste momento de pandemia também, e nesse atual cenário em que o governo federal se encontra. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse prêmio que Machado recebeu. Exato. Na verdade, são 2 prêmios. O primeiro é do Tribunal de Contas da União, juntamente com os tribunais de contas dos estados do Brasil. 110 municípios chama Projeto Educação que Faz a Diferença, do Tribunal de Contas. Foi uma surpresa para a gente. A nota da Secretaria de Educação, a nota do IDEB, ela aumentou de 6,1 para 7,1 nesse intervalo aí de 5 anos. Referentes aí à gestão, a nossa gestão aqui. E o Tribunal de Contas até fez uma auditoria, a gente estava até preocupado, mas era para justamente ver, eles estavam querendo ver qual foi a estrutura, como foi o trabalho feito pelos professores, feito pelos orientadores, supervisores, diretores, e foi muito bacana. Isso quer dizer que o trabalho que os professores estão exercendo em sala de aula, supervisores, diretores, estão sendo reconhecidos. Ontem eu fiz uma reunião com os supervisores e disse que a intenção até do Tribunal de Contas é de estar concretizando aqueles municípios que concretizarem esse ensino de qualidade, eles vão ter uma premiação assim que a gente não esperava, e foi de 110 municípios do Brasil, Minas Gerais foram 11 selecionados, e Machado está entre eles, entre cidades maiores. Achei muito interessante, projeto de educação que faz a diferença. E ontem nós recebemos, Thalita, Rodrigo, conseguimos aqui o Prefeito Amigo da Criança, um projeto da Brinc, que relaciona as secretarias de Educação, Ação Social e Saúde. E desde 2017 nós entramos no projeto, é um projeto da gestão, são várias etapas, nós conseguimos aí avançar e ficamos entre os 110 municípios também aqui da Brinc, e em Minas Gerais foram 12 municípios que conseguiram esse selo. E graças a Deus e graças ao trabalho, ressaltar aqui os professores, supervisores, diretores de escola, para ter uma ideia, nessa crise nós conseguimos nessa gestão fazer um concurso público e efetivamos 120 professores, fazia 12 anos que não tinha concurso. Então, isso quer dizer que a semente que está sendo plantada, agora a gente está conseguindo colher essa semente, e é uma bênção de Deus ter conseguido aí. São 2 selos e vai ficar aí para o município de Machado. Espero eu que nas próximas gestões, nos próximos anos, a gente consiga aí estar confirmando e concretizando esse avanço na área, principalmente de educação. Eu que sou professor da rede estadual, 17 anos,
E para mim está sendo uma realização imensa essas duas premiações, e entre 110 municípios do Brasil, né, de todos os municípios do Brasil, a gente está entre os 110. Fiquei muito satisfeito com uma cidade com 42 mil habitantes, segundo o IBGE. É muito gratificante essa questão. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas. O senhor já conhece o quadro, prefeito? Para começar, pandemia no sul de Minas. A gente está chegando próximo do pico e está dando medo. A proximidade com São Paulo preocupa? Nós fizemos algumas atitudes, como barreiras sanitárias, pulverização das ruas com cloro, e conseguimos, de certa maneira, proteger a população. Então, está passando agora o perigo está sendo aqui mesmo na região sul de Minas. A liberdade dada pelo governo do estado aos prefeitos. De um certo ponto é muito bom, mas é muita responsabilidade para, de repente, a falta de um líder para poder colocar no papel o que tem que ser feito. O governador Romeu Zema na pandemia. Eu estou gostando da atuação do governador. Ele não tem muito o que fazer, eu acredito. A situação do estado quebrado do jeito que está, ele está fazendo muita coisa. Agora, eu tenho medo do futuro. O presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Eu já disse uma vez, a parte econômica vai bem, mas eu acho que está falando muito, não pode... Eu acredito que ele está falando muito, tem que colocar mais no papel as coisas e falar menos. Educação em Machado, como manter os bons índices após a pandemia? É interessante que mesmo sem aula, nós estamos conseguindo levar materiais para os alunos, inclusive a Secretaria de Ensino aqui está pegando o Machado como referência por conta desse projeto, de 15 em 15 dias ter os materiais para os alunos. Então a gente está tentando, mesmo sem aula presencial, manter aí o mínimo de atividades possível para que esses alunos tenham aí os pais, com a ajuda dos pais, professores. Nesse ponto também a gente está trabalhando nesse aspecto e está sendo uma referência, porque outros municípios estão vindo aqui para estudar o que a gente está fazendo. Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí, prefeito de Machado, no sul de Minas, Gilbert Ferri de Moraes, do Republicanos, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Prefeito, prazer ouvi-lo mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, até a próxima. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Thalita. Da próxima eu vou levar frutas vermelhas para vocês aí. Olha só, prefeito, estamos esperando. Anotado. Até a próxima, prefeito.